Já peço para você que, se puder, curta essa nossa videoaula. E aqui eu deixo a sugestão dos 2 livros-textos usados nessa aula. O primeiro, Geometria Analítica, de Alfredo Stembruch e Paul Interli. E o segundo, Geometria Analítica, um tratamento vetorial, por Paulo Boulos e Ivan Camargo. Os links dos 2 livros estão colocados aí na descrição se você quiser ir atrás deles. Mas chega de papo e vamos para a nossa videoaula. Tá? Uma pergunta que surge quando você aprende a colocar pontos no plano é o seguinte: será que eu consigo calcular a distância, né, entre 2 pontos? E a resposta é sim, e nem é tão complicado assim de se fazer. Isso porque a forma com que nós pegamos a nossa forma de mapear os pontos no R2 permite que a gente use uma ferramenta poderosíssima que é o Teorema de Pitágoras. Então, por exemplo, suponhamos que aqui a gente quer calcular a distância desse ponto P1 até esse ponto P2. O ponto P2 tem coordenadas x2, y2 e o ponto P1 tem coordenadas x1, y1. Ok? O que nós vamos fazer? Se nós queremos calcular a distância entre esses 2 pontos, nós queremos calcular o tamanho desse segmento P1, P2. Tá? Basicamente é isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos construir um triângulo retângulo. Né? Nós vamos construir um triângulo retângulo aqui, onde nós vamos ter o PQ, tá? E o P1Q, né? E o P2Q também. Então perceba que esse triângulo, ele é retângulo no ponto Q. Ou seja, eu tenho que o segmento P1, P2, ele é a hipotenusa desse triângulo. Então eu tenho cateto e cateto. O Teorema de Pitágoras me fala que a hipotenusa ao quadrado, então eu vou colocar cateto 1 e cateto 2. Ok? O Teorema de Pitágoras me fala que eu tenho que a hipotenusa é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Só que isso aqui são medidas. Qual é a medida da hipotenusa? Ora, o tamanho do segmento P1, P2, que nada mais é do que a distância de P1 a P2 que nós estamos procurando. Então, essa distância aqui ao quadrado tem que ser igual ao cateto 1, que nada mais é do que a distância do ponto P2 até o ponto Q, certo? Que como nós temos aqui um segmento paralelo ao eixo Y, o tamanho dele basicamente é y2 menos y1, certo? Porque ele não está inclinado, então a gente pode garantir que o C1 é y2 menos y1 e ele tem que estar ao quadrado. Agora, se você quiser saber o C2, o tamanho desse segmento C2, basicamente é x2 menos x1. Por quê? Porque nós temos aqui um segmento horizontal ao eixo x. Então, a distância daqui até aqui, ou seja, de P1 a Q, é a mesma distância de x1 a x2. Então, é x2 menos x1 ao quadrado. Então, agora, se você fizer a raiz quadrada, você encontra que a distância de P1 até P2 nada mais é do que a raiz quadrada de x2 menos x1 mais y2 menos y1, as duas ao quadrado, dentro da raiz. Que é exatamente a fórmula que nós temos aqui, ó, né? Que é a fórmula obtida pelo Teorema de Pitágoras. Aí você fala para mim, ah, mas aqui está trocado, está x1 menos x2, y1 menos y2. Né? Não tem problema, porque a sua fórmula está elevada ao quadrado. Tá? A distância de x1 a x2 em módulo, né, é sempre positivo, então eu posso fazer tanto x1 menos x2 ou x2 menos x1. Tá? A distância é sempre dada em módulo, então não tem problema. E como está ao quadrado, se eu tiver um número negativo, vai elevar ao quadrado, eu vou continuar tendo números positivos. Ok? A distância não vai se alterar por causa disso. Então essa é a fórmula da distância. Tá? A fórmula... Eu insisto sempre nesse ponto que essa é a fórmula euclidiana da distância. Existem outras formas de você medir distância no R2, mas que no nosso nível não vem ao caso. Tá bom? Para exemplificar, vamos calcular a distância entre 2 pontos nesse plano euclidiano.
nós temos aí os pontos A, 2 e menos 1, que é o ponto está aqui embaixo, e o ponto B, que é o ponto menos 1 e 3. Perceba que o ponto B é um ponto que está no segundo quadrante, então ele tem coordenada x negativa e coordenada y positiva. Perceba que o ponto A é um ponto que está no quarto quadrante, então ele tem coordenada x positiva e y negativa. A distância entre esses dois pontos vai ser calculada usando a fórmula que nós temos, né? A coordenada x menos a coordenada x, então 2 menos menos 1 ao quadrado, somado com menos 1 menos 3 ao quadrado, né? Então você vai ter 3 ao quadrado, que é 9, e 4 ao quadrado, que é 16. 9 mais 16 dá 25, raiz de 25 é 5. Então, no plano cartesiano, essa distância mede 5 unidades de comprimento, tá? Então, é uma forma de você também conseguir encontrar a distância entre esses dois pontos. E aí, gostou dessa nossa aula introdutória sobre o R2? Se você gostou, se essa aula te ajudou, eu peço então para você apoiar o nosso projeto. Como? Curta a aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, você pode fazer um Pix para nós, a chave Pix está aí, está também na descrição. E na descrição você também encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como dos livros que a gente citou lá no início da aula. Então era isso, até a próxima aula, abraços.